Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, amigos da comunidade católica Obra de Amor. Sejam todos muito bem-vindos nesse momento para que todos nós, desfrutando da beleza e da graça, daquilo que o Senhor nos revela, do teor da sua verdade revelada, possa realmente transformar nossos corações para que eu e você tenhamos na nossa história de vida esse sinal de esperança. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, dai-nos sempre um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que amando a Ti também possamos amar todos os nossos irmãos. Hoje, nesse dia de sábado, o Santo Evangelho que o Senhor nos propõe, pelo calendário litúrgico da Igreja, é a parábola do Filho Pródigo. Muito conhecida, muito bela e que, com toda certeza, demonstra verdades na nossa vida que nós nos identificamos dependendo do momento em que nós estejamos. E nós vamos entender por quê. Nós podemos nos identificar de várias maneiras, mas de toda forma, uma identificação é a principal, é a pessoa do Pai. A pessoa do Pai é a personificação da identidade do próprio Deus. Um Deus que nos ama pela liberdade. Nós sabemos que nessa parábola, um pai, ele tem 2 filhos. E cada um de nós somos esses 2 filhos. Cada um de nós. Dependendo do momento o momento que estejamos vivendo, podemos facilmente nos identificar com cada um deles. Sabemos que nessa parábola, o filho mais velho pede a parte dele na herança e o pai, respeitando a liberdade do filho, concede esse seu montante daquilo que ele teria direito a receber. Recebendo isso, o filho parte para longe do pai. E nessa partida, nessa vivência sem o contato, sem a intimidade com o seu pai, com os seus valores, com aquilo que ele tinha aprendido ou deveria ter aprendido com o seu pai, vemos que o resultado é catastrófico. No início, muitos amigos, entre aspas, porque a amizade verdadeira é a amizade desinteressada, é a amizade do pai. A amizade desinteressada do pai é a verdadeira amizade. Os outros são interesse. Os outros são ilusão, mentira e hipocrisia. E quando eu e você, assim como o filho mais novo, opta, o resultado é esse. É abandono, é desilusão. Quanto aquele filho depois não sofreu quando gastou tudo e sobreveio uma grande fome naquela região, a ponto de pedir um trabalho, uma ajuda para criador de porcos e ter que se alimentar da comida dos porcos. E esse contexto é dramático porque sabemos como, para os judeus, os porcos são animais impuros. E ainda se imaginássemos um contexto em que ele tivesse que comer a carne do porco, por mais impuro que fosse, ele estaria numa posição acima do animal. Mas nessa situação de se alimentar com os porcos, ele se igualou naquela baixeza, naquele nada. Se igualou à situação de um animal impuro. Quando cai em si, ele lembra do que o pai lhe havia ensinado, do que ele tinha vivenciado com o seu pai. Ele lembrou da amizade com o pai e retorna
E esse versículo 20, ele dá a ideia de como foi esse encontro, porque diz, no versículo 20, na passagem hoje do Evangelho de Lucas, a passagem vai estar no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 3, e depois do versículo 11 ao versículo 32. Mas, tendo atenção agora no versículo 20, diz assim: então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-lhe de beijos. O pai nem esperou que ele se justificasse. O pai nem esperou que ele pudesse pedir perdão ou demonstrar algum tipo de arrependimento ou de aprendizado. O pai não esperou por isso. E ele ainda tentou se justificar. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu servo. A misericórdia desse pai quebrou o discurso do filho no meio. Nem deixou ele continuar falando. Trazei depressa a melhor túnica, no versículo 22, para vestir meu filho. A túnica significa que ele está revestido do novo homem, que é uma nova pessoa, na misericórdia do pai. Colocai um anel no seu dedo, um anel que também é um símbolo de dignidade, da linhagem daquele pai, da aliança daquele pai com o próprio filho. E sandálias nos pés. Sandálias demonstra o caminho novo que será percorrido por aquele filho. Queridos irmãos e irmãs, somos nós que muitas vezes nos afastamos da misericórdia de Deus, da intimidade com Deus, da amizade com Deus, que é esse Pai, que no mistério, porque é maior do que nosso entendimento, permite que na liberdade nós tomemos nossas decisões, porque não existe amor sem liberdade. E quando o Senhor permite que algumas tribulações ocorram, caímos em si. Caímos em nós mesmos, né? Como aquele filho caiu em si, nós caímos em nós mesmos, na nossa consciência, na nossa história. E voltamos. E quando voltamos, verdadeiramente arrependidos, o Senhor nos restaura. Por isso que, para nós católicos, a confissão é tão importante. Porque é o único tribunal no qual eu me apresento como culpado e saio como inocente. Mas também, e não só aí, também nos identificamos com o filho mais velho em algumas ocasiões, porque vendo que o pai havia matado um novilho gordo, havia feito uma festa enorme, ele ficou triste, ficou nervoso, ficou chateado e não entrou na festa. O pai, na sua misericórdia, vai ao encontro dele fora da casa, conversa com ele, chama para que ele volte, para que ele entre. E ele fala: eu trabalho para o Senhor há tanto tempo e eu não consegui, nunca o Senhor me deu um cabritinho sequer. Mas para esse teu filho, mataste um novilho gordo depois de ele ter esbanjado tudo. Aí na sua misericórdia e na sua sabedoria o pai fala, no versículo 31, filho, tu estás comigo sempre, e tudo o que é meu é teu. Era preciso alegria porque este irmão teu estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Isso demonstra que o filho mais velho, por continuar próximo a Deus, ao Pai, por continuar na amizade com o Pai, ele já desfrutava da melhor parte, que é justamente a presença, que é justamente o contato, o carinho, a intimidade com esse Deus. E muitas vezes nós, mesmo que aparentemente perto, nosso coração ainda não está na intimidade com a qual nós deveríamos estar. Queridos irmãos e irmãs,
Eu não sei hoje com qual filho você se identifica. Com esse filho mais novo, que talvez esteja distante de Deus, esbanjando aquilo que Deus confiou a você, que é o dom precioso da sua vida e as suas virtudes. Se você já está no processo que o filho mais novo passou, que é o processo de retorno, por perceber que longe do Pai não há coisas boas, não há fruto bom, não há nada que se equipare, que se equivalha à intimidade com o Pai. Se você está assim, independente se ainda distante ou já no caminho de retorno, volte. Volte porque o Pai te espera, e se seu arrependimento for sincero, Ele nem vai perguntar o que você fez. Ele vai te acolher na misericórdia. Eu não sei se você já participa, tem uma vivência, um contato, um conhecimento, mas olhe para dentro de você. Verifica se há ainda a intimidade do primeiro amor, a intimidade na qual nós temos uma amizade verdadeira, desinteressada. Não buscando aquilo que Deus pode nos dar, mas sim buscando apenas a presença do próprio Deus. Porque buscando isso, aquilo que nos for necessário, todas as outras coisas vão nos ser concedidas. Independente disso, como objetivo da Quaresma, busque a confissão, busquemos a confissão, para que o Senhor possa nos acolher diante da nossa culpa, mostrando que a misericórdia dele é infinita e maior do que tudo. Querido irmão, querida irmã, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com as pessoas, para que muitos possam ouvir essa palavra do Senhor Jesus, que para nós é sinal de esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.